contribuímos para o underground. Nós decidimos abrir a loja porque achamos que havia uma necessidade e uma falta de ter uma loja deste género aqui, portanto tem a ver com isso, portanto não havia e sentimos a necessidade de colmatar essa falha, entre aspas. Se nós conseguirmos manter esta base de clientes que temos, fiéis e que gostam realmente de música e que têm este culto e esta visão que nós realmente também temos do produto musical em si, acho que conseguimos aguentar-nos. Nós temos uma base de clientes fiel e que felizmente não nos abandona, e depois temos paralelamente, sim, compensa as graves perdas que desde há muitos anos houve devido à pirataria e ao streaming, e que vendemos muito através online, tanto para Portugal, mas para todo o mundo mesmo. Portanto, a loja é conhecida e faz parte de um circuito de lojas alternativas em toda a Europa, e nós fazemos parte desse circuito. Somos uma loja que está sinalizada como loja que eles chamam indie, pronto. Então isso tudo faz de nós uma das principais lojas do underground em Portugal. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-66
68. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. O Machissá tem esta sexta-feira o prato do dia chicharrinhos fritos. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos! Hoje, mais uma vez, damos relevo a Leonardo Soares. Desta vez, o homem do sucesso que se tornou no mundo canadiano. Fique para ver. Meu nome é Leonardo Soares, nasci na Lagoa, no Rosário, de São Miguel Açores, e migrei com os meus pais aqui para Montreal em 1964. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sr. Leonardo, muito obrigada de nos acolher no seu escritório. Aqui há uma revelação do seu projeto que se estendeu por muitos anos. Obrigada de nos acolher. Obrigado. Então, Leonardo chegou em que ano ao Canadá? Em 1964, em dezembro, eu acabei de fazer 6 anos quando aterramos aqui em Montreal. Então era pequenino. Era pequenino, Muito bem. era um rapazote. E foram morar para onde os seus pais? Foi no Plateau, na rua de Bouillon, entre Mariana e a Rachel. E lembra-se do dia que chegou? Eu lembro, eu estava de calça curta e muitos montes de neve branca. Então foi no inverno. Foi no inverno, no dia 3 de dezembro, foi o dia dos anos, o meu aniversário. Então chegou ao bairro português, mais concretamente, não é? Viemos para a casa da minha tia. Já morava cá? Já morava cá, sim. A gente viemos para a casa das irmãs do meu pai. E daí, quer dizer, a família como era grande, era 6 filhos, quer dizer, 2 irmãos e 3 irmãos, e meus pais, éramos 8. E não podíamos estar dentro de uma casa que tinha a quantidade de pessoas. Meus pais foram para uma casa de renda e foi de onde a gente fomos morar quase 10 anos. E depois, mais tarde, meus pais mudaram-se para aqui, para Novo Rosemont, perto, e
E foi uma vida. Foi uma vida assim. Então, quando entrou no avião, como é que... Porque viajar pela primeira vez é uma surpresa. Como é que notou O que foi? um avião, Sim. uma coisa fechada? O avião, quer dizer, a gente fomos de São Miguel, ok? A Santa São Miguel. Maria. Não, a Santa Maria, sim. E de Santa Maria viemos para aqui. Exato. A gente viemos numa pequena Cessna, quer dizer, aquelas naquele tempo era... o avião era só para pessoas, era só nós, a família inteira, não tinha mais bancos. O que me lembro, e quando chegámos a Santa Maria, a gente viemos no CPR, de propellers, quer dizer, dos antigos, e atravessámos o Atlântico, até parámos em Toronto, porque havia aqui uma grande tempestade, e no dia seguinte viemos de Toronto para Montreal. E quando chegou a Montreal, então deparou-se com muita neve, como disse há pouco, Tudo não branco, tudo branco. Tudo branco. é? E gostou de ver a neve? Gostou. Eu já não me lembro se gostei ou não gostei, mas foi uma Não coisa... tem memórias? Memória já é uma coisa diferente, uma coisa totalmente diferente. É tudo branco. Não se via o pavimento, não se via nada da terra, nada. A terra era tudo branco. Portanto, é uma coisa estranha, diferente. O que é que trazia vestido? Te lembra-se da roupa que trazia? Tinha calça curta. A calça curta, é verdade, disse há pouco. Calça Desculpa. curta. Calça curta, manguinha curta, mas depois aquilo é tudo casacos para cima e senão estava frio, não é? Era frio. E deixou os avós para trás, foi? Mas avós, só tinha uma avó da parte da minha mãe, os avós da parte do meu pai já tinham morrido, já tinham falecido. E tinha saudades de deixar? Não, mas eu nunca conheci. Não conheceu? Não sei. Quer dizer, faleceram antes Da sua vinda? Yeah. Eu nem sequer me lembro da minha avó, porque aos 6 anos o que é que a gente lembra? Ainda tenho recordações como se diz, do passado, da casa de onde a gente morava, quer dizer, meus pais moravam, e tenho recordações de várias coisas, mas quer dizer, já há um tempo muito, muito passado. Já em 1971 meus pais voltaram lá, a gente fomos lá. E como é que notou esse mesmo lugar? Estava igual ou muito diferente? Não, uma coisa muito diferente de Montreal. Eu não tinha recordações do passado, era só o que meus pais falavam da vida entre os amigos e essa coisa toda, mas fora disto, as ruas, as estradas, as perspectivas do Calhau, da beira-mar, isso foi tudo novo para mim, não é? Exatamente, mas antes de viajar, de vir para o Canadá, Sim. O dia anterior, avisou as pessoas? É impossível, eu não posso, não. Com 6 anos. Tinha 6 anos. Lembra-se? Não se lembra. É muito, muito, muito passado. Mas os seus pais diziam... Sim, mas os meus pais vieram com 40 e poucos anos para cá, quer dizer, era jovem. Vamos para o Canadá. Então vieram com 2 malas, como os outros imigrantes que vierem, com 6 filhos, é uma coisa totalmente fora do pensamento. Hoje ninguém vai fazer isto. Hoje ninguém vai vir de Portugal, que eles vierem, porquê? São Miguel, que a gente agora conhece, porque São Miguel, naquele tempo, estava 20 anos para trás do continente. E, quer dizer, o que é que tinha? O que é que a gente ia fazer? Meu pai trabalhava, minha mãe estava em casa tomando conta dos filhos. O que é que podia ir mais para a frente? Mas porquê que os seus pais decidiram vir para o Canadá? Para dar uma oportunidade. Okay? Uma oportunidade de trabalho. Lá não havia. Como muitos açorianos vierem para cá. Durante esse tempo, em 1964, 70, foi uma imigração, porque as portas abriram aqui para o trabalho. Portanto, houve esta coisa para vir. Meus pais vierem, sem nem mais ter nem sequer sabiam o que era o Canadá. Nunca viram neve, nunca viram nada. Portanto, foi complicado. Começar uma vida aqui toda. Meu pai, eu lembro de ter falado,
dizia, nunca havia ter vindo para aqui, porque aqui é preciso trabalhar. E, Em que é que o seu pai foi trabalhar quando chegou? quando chegou, foi lavar pratos para a Queen Elizabeth. Okay? Bem, Mas não havia mais nada. Depois foi trabalhar para uma empresa de como se diz, metais que era parafusos e essa coisa toda. E com os anos ficou sendo machinist. Maquinista. E o meu irmão também, o meu irmão Luís Soares, que todos conhecem na comunidade, também fez a mesma coisa durante 5 anos. Mas durante 5 anos, ele, quando veio para aqui, já veio com o diploma da Escola Industrial. Como se diz, em contabilidade ou bookkeeping, não é? E ele foi para a escola à noite para ir buscar os 6 pontos e chegou a um certo ponto, teve que ir para a escola, ou para a Universidade de São Vicente. E em 1975 ele graduou como engenheiro e, portanto, abriu as portas para nós também. E foi disto, também graduei, fui para a escola escolar, onde é agora a Santa Cruz. Antes era a Our Lady of Montreux, ok? Agora tinha uma parte que era para as raparigas, quer dizer, para as moças, e tinha um lado que é onde a igreja está agora, que era para os rapazes. E isso foi entre 1964 até 1972. Depois a gente fomos para Darcy McGee. Eu fui para Darcy McGee. E de Darcy McGee eu graduei em 76, fui para Vanier College. E estive lá 2 anos, depois fui para a Concórdia e estive lá 3 anos e poucos, 3 anos e meio, e graduei com o diploma de engenheiro em estrutura, bacalaureado de engenheiro. Então, o tempo veio andando e os seus pais mantiveram-se no bairro ou mudaram-se para um outro sítio para... Está igual como todos os portugueses, não é? Aqueles que vierem de São Miguel, a maior parte, vierem com um caixotinho, um caixote, que aquele elemento do ser português, do ser açoriano. E a cultura fica encaixada, nunca evolui. Portanto, quando forem para trás para visitar São Miguel, não no Portugal mesmo, no continente, mas São Miguel, não forem capazes de dizer, eu vou voltar. Porque já tinha mudado tudo e aqui a vida era muito diferente da vida de lá. Portanto, nunca decidirem para ir para trás, e como muitos açorianos, a boa parte, a boa percentagem, nunca voltou, como os continentais. Os continentais sempre dizem, eu vou voltar. E aqui a gente veja, a gente notamos, eu nunca fui para a escola portuguesa aqui. Não frequentou? Nunca frequentei, porque os meus pais nunca tiverem aquele sentimento de voltar. Mas falavam português em casa? É em casa, mas é em casa. É fala da aldeia, não é? Mas fala português, que é o defender a cultura e a língua. Sim, mas a gente fala, mas não é falar assim e escrever. Eu nunca aprendi a escrever. Mas hoje eu falo e escrevo e leio, não tem problema, porque eu ensinei-me. Cada um pode se ensinar a si próprio, okay? Aprender. Mas durante aquele tempo, os meus amigos que eram de filhos continentais, portugueses, foram à escola. Escreviam em português, sabiam ler em português, sabiam exprimir como deve ser. Mas o açoriano tem dificuldade de exprimir como deve ser. A gente não temos aquele fala de Luís de Camões e essa coisa toda, compreende? Não é o apelido, Vossa Excelência, isso não existe na fala do hoje, pelo menos. Mas isso não mas é naquele tempo, não. O essencial para viver. Não. Essencial é sabermos, ou melhor, conseguirmos comunicar na nossa língua. Mas olha, as associações, okay, que havia naquele tempo, okay, ajudarem aos imigrantes, ok? Portanto, o bairro português é bairro português, ainda continua a ser, mas embora não esteja registado. Naquele tempo era pequeno, mas o bairro tinha ali, como é que se diz, o Soares, tinha ali vários, o Domingos Reis, e várias pessoas que só falavam em português. O meu pai nunca aprendeu a falar francês. Falava bonjour, mas fora disto não. Mas
ele ia como se diz, às lojas portuguesas. Porque sabia que lá encontrava Portugal, não é? Não, mas não, era Também servido era. português, era servido. Portanto, Sim, uma sim. pessoa vai de onde é servido na própria língua. Portanto, nunca houve essa possibilidade de se integrar a falar com outros, não é? Fora da língua portuguesa. Portanto, o bar ajudava o pessoal, ok? Estava ali para ajudar. E meu pai nunca aprendeu a falar inglês nem francês. Olha, E esteve aqui há 50 anos. Portanto, e há muitos açorianos desta maneira, compreende? se era um menino que vivia a vossa família vivia no bairro, vocês começaram a ter necessidade de se integrar. Iam ver também as associações, havia logo ali uma associação que é a mais antiga do Canadá. Vocês começaram a frequentar a APC? Não. Ainda não? Tinha lá várias associações como o Clube Açoriano, quer dizer, vários elementos onde a Miss Portugal e essa coisa toda. Meu pai, que era na APC? Ou era no Clube Portugal? Já não me lembro, isso já há muito tempo. É uma mistura dos dois, ok? E o grupo folclore, que também fiz parte, quase 6 anos, mais ou menos. Fez parte do Clube Folclore? Sim, o Lourenço. Senhor Lourenço. Sim. Boas memórias. Sim, fiz parte já há muito tempo. Muitos anos. Olha, e quando é que chegou o amor de ir até à associação? Porque eu sei que tem um laço com a associação que já vem de há muito tempo. Meu irmão fez parte de várias associações da Casa dos Açores, do Clube Açoriano, do Rancho Folclórico e várias outras associações. O Centro de Referência e Promoção Social também fez parte, que a Joaquina... Que é São José, é? Sim, fez parte de muita coisa naquele tempo, porque as atividades, quer dizer, não atividades... Havia como é que se diz, uma necessidade, a comunidade precisava, e eles foram buscar as subvenções para dar. Por exemplo, o Centro de Referência e Promoção Social era tal e qual hoje o CLSI para os novos imigrantes, porque os novos imigrantes vinham e não sabiam falar nem francês nem inglês, e esta organização ajudava a dar cursos de português, francês, que é para o pessoal se integrar. Da mesma maneira que a Associação Portuguesa do Canadá fez, para integrar a nova imigração para aqui. Isto é a constituição da associação, foi para integrar. Portanto, houve sempre o ghetto, chama-se o português uma ghetto. área. Não, o ghetto chama-se o português. Quer dizer, o ghetto português. É um meio pequeno. Tem o ghetto grego, o ghetto, foi tudo ghetto. Acha que é um gueto? Sim, porque... O gueto é uma palavra que não é muito simpática. O gueto é um espaço, uma comunidade, um círculo. De um círculo onde está tudo lá dentro. Sim. Portanto, está o Universal, está o Albin Sá, estão várias pessoas que estavam só naquela zona. Naquele perímetro, Não era preciso tomar o autocarro para ir buscar as compras, era só telefonar, olha, senhor Benfeito, dá-me isto, dá-me aquela, e eles iam fazer à casa. Senhor Benfeito, vocês iam lá buscar chouriças? Sim. Não, mas chouriços minha mãe fazia em casa. A sua mãe fazia? Sim. O que a mãe fazia? A gente ia ao farm, comprava o porco e fazia... E uvas? Também faziam vinho? Uvas, sim. O meu pai fez sempre vinho antes de vir para cá. A gente comprava as uvas, meu pai comprava as uvas nas caixas e fazia vinho. Tão bom. E fez muito vinho. Muito bem, e o vinho era bom. Olha, era divertido, matavam o porco também? Sim. Era festa? A gente não ia comprar o porco para ter como o cachorrinho, não era? Tem que se matar, fazia-se a matança do porco. E que convidava-se as nossas primas de vários. Fazia um conjunto familiar de onde fazia, como é que se diz, chouriço, morcela, quer dizer, várias coisas de porco. Era feliz esse tempo, feliz, não era? Era feliz, era tudo à base de ajuda. Todos faziam isso. Era mágico, não é? Era mágico, porque mesmo nas festas, quando havia festa,
Minha mãe fazia a comida. O que é que a sua mãe fazia? Os bolos, quer dizer, a massa, malaçadas, tudo. Cheirava, o cheirinho de alecrim, não é? O cheirinho. É mesmo uma casa portuguesa. O que vocês comiam muito em casa? Era... Sopas que a gente precisava de um garfo para comer, compreende? Sopas pesadas, mas sopas. Sopas de feijão, a feijoada, toda a qualidade de comida portuguesa, ok? Minha mãe... A sua mãe era uma boa dona de casa? Sim. Ela gostava das coisas da casa? Sim. Ela fazia tricô, ou malha, ou renda? Fazia aquilo que fazia. Uau. E roupinha para vocês? Comprava, era muito grande, assustava, mas naquele tempo tinha que ser, porque não havia nada mais qualquer. A gente não tinha dinheiro para ir ao Chanel ou ao Armani para comprar a roupa. Não, isso é... Tem saudades desse tempo? Seis filhos, ok? É difícil. Não é com o bafo da boca. A gente hoje diz assim, temos um filho, é muito difícil, mas com 6 filhos ainda é mais difícil. Portanto, a gente ajudava. Eu aprendi a cozinhar ajudando a minha mãe e meu pai. E vocês são quantos filhos? São 6, 3 rapazes e 3 raparigas. Portanto, é difícil. Todos nós aprendemos a cozinhar, fazendo parte da nossa... Olha, mas há sempre um irmão que nós nos ligamos mais. Qual era o seu irmão que estava sempre mais próximo de si? Era sempre pontapé aqui, pontapé lá, porque é uma diferença de anos, compreende? É muito? É muito. Entre o meu irmão e o meu velho temos 12 anos de diferença. Sim, mas a irmã, por exemplo, a irmã, não é? A gente era todos muito agarrados. Sim. Agarrados, ok. Mas depois entre outras pessoas, entre os novos, entre os maridos, portanto há outras que fazem destacar, mas isso é normal. Mas, olha, e macaquices fazia? Sempre. O que é que fazia? Fazia surpresas à sua mãe que ela não gostava? Não. Para minha mãe, não. Minha mãe era uma senhora que eu estimava muito. Verdade. Okay? Era a minha amiga, não é? Uma amiga. Ser uma mãe e amiga é muito difícil de ter os dois. Mas minha mãe, para mim, tinha o meu carinho completamente. Okay? Não posso... Ela gostava de ir à igreja? Gostava, mas às vezes era difícil, compreende? Era difícil. Era difícil porque tem que preparar a comida. E eu depois já foi uma pessoa muito doente, quer dizer, mas era muito agarrada e tinha muita fé no Senhor Santo Cristo e os milagres e Santo António e essa coisa, todos. E vocês fizeram os sacramentos na Santa Cruz, fizeram? Eu fiz o meu a comunhão, a confirmação. Isso foi na Santa Cruz, não deram na Clark, na antiga Santa Cruz. E, que hoje é um edifício o padre Fatela e o padre, os dois irmãos, não é? E fez catequese? Eu fiz catequese. Quem é que lhe ensinava a catequese? Já não me lembro, tinha lá uma irmã, não sei. Uma freira? Uma freira, sim. Bem. Mas era dura? Era dura, havia de levar pancada, mas a gente era pequenos, não podia dar. Olha, ela tinha... O padre Fatela, ele era açoriano ou era continental? Nunca. Sim, mas tinha uma boa relação com ele? Não, a relação, era pequena, tal e qual os outros. Também fiz parte do coro. Da coral? Do coral. Quem é que estava a ensinar a coral? Era outra pessoa, não me lembro. Não se lembra? Não me lembro. Mas gostava? Eu gostava, eu tinha uma voz daquele tempo, que era de rapazote, mas tinha uma voz alta, soprano ou qualquer coisa, mas cantava. Ou cantava bem ou cantava mal, mas fazia parte do coral. Do coral. Então, mas a gente fazia parte, porque não havia outra coisa. A gente tinha televisão com 4 canais, 2 franceses e 2 ingleses, e o resto não tinha mais nada, ok? A gente não tinha dinheiro, quer dizer, para ir para fazer ski, fazer a patinagem, não tínhamos nada. Eu estava ali na volta, aprendemos a jogar, a brincar na rua, com os outros, não é? Com os outros da mesma não a qualidade, da mesma época, não havia nada. A gente aprendemos na rua.
Vocês, a uma dada altura, penso que o seu pai decidiu a comprar uma casa, não foi? Sim, mas... Quem é que vos ajudou a comprar a casa? Quem foi o banco? Pediram a que banco? Eu não penso que foi o banco, foi entre nós e amigos que naquele tempo ajudarem, não é? Meu pai comprou a casa, meu irmão tinha, quer dizer, todos ajudarem a pagar a casa. E era uma parte da família que quem trabalhava para a casa, então não era tu estavas a trabalhar, pagavas, davas o dinheiro ao pai, e isso ajudou. E eu, depois chegou a um certo ponto, a casa estava paga, e se faltou qualquer coisa, eu pedia um amigo, ou, quer dizer, para um empréstimo e tudo. Mas isso era a maneira que fazia. Era como se fazia. Era se fazia. Olha, e a uma dada altura começa a ter o seu primeiro trabalho, recorda-se? O meu primeiro trabalho? Sim. O meu primeiro trabalho foi à idade de 16 anos. Eu comecei a fazer renovações de casas. Já nessa altura? Sim. Foi o primeiro trabalho? Eu trabalhava para mim. O primeiro trabalho foi durante como se diz, os meses de férias da escola. O meu primeiro trabalho eu fui trabalhar com o meu pai, como estudante, não era? Isso foi o meu primeiro trabalho. Eu levava cada trincadela, por exemplo, isto é como se diz, uma bateria. Não uma bateria, mas naquela era uma massa assim mais ou menos dessa altura, era uma rocha, quer dizer, um parafuso, não é? Certo. E eu tinha que pôr dentro do buraquinho, eu tinha que ter uma estampa, tal e com uma estampa. Sim. E com o martelo dava uma pancada que era para marcar o número em cima. Naquele tempo não havia máquinas que davam, hoje já, mas aquilo era tudo feito à mão, era uma estampa em metal, metal rígido, e dava-se uma pancada com o martelo. E às vezes falhava. Dava aqui no Magoava-se. Magoava, mas doía. A gente estava ali quase 5 minutos a dizer. Mas eu fazia mais ou menos 4.500 estampas e levava não sei quantas estampas na mão. E, quer dizer, foi o meu primeiro trabalho. E o primeiro pagamento, eu comprei a minha primeira bicicleta. Era isso que eu ia perguntar. Comprei a minha primeira bicicleta, porque nunca tive bicicleta. E gostava? Então não gostava. Tão bom, portanto, né? Eu tinha quase 15 anos e meio, tive que ir buscar um permite ao governo para poder trabalhar, porque só podia trabalhar com a idade de 16 anos, mas como eu nasci em dezembro, estava sempre aquele meio ano que faltava. Isso faz lembrar quando é em relação à entrada das escolas, também há essa diferençazinha. Então, quando é que surge a compra do primeiro carro? Foi quando eu casei. Quando casou? Sim. Mas primeiro encontrou a princesa. Encontrei a princesa, depois quando eu casei... Quando é que a conheceu? Eu conheci a princesa em 1978, 79. Eu tinha começado a universidade e ela estava começando o colégio, e foi nesta época. Que ela não é portuguesa? Não é preciso, a princesa não é preciso ser portuguesa, para ser princesa. Ela é de outra cultura. Ela é italiana. Ela é italiana, mas hoje fala um português, fala, é preciso apertar um bocadinho, mas ela fala e compreende tudo, ok? Então, em que momento é que decide que ela é que irá ser a sua esposa? A gente passámos muito tempo nos cafés, isso é La Bodega, conheço a La Bodega já há muitos anos, ok? Na Avenida do Parque, não é? Na Avenida do Parque. Este era um restaurante, a gente entrava para lá, comprava um cappuccino e estava lá 3 horas e ninguém chateava. Ninguém chateava. O único lugar que ninguém chateava era mesmo feito para os estudantes. A gente ia lá várias vezes e ela foi para a McGill, ou depois começou na McGill, e eu estava acabando na Concórdia, e lá de vez em quando ela precisava de, como se diz, conselhos de certos
quer dizer, matemáticas, dos cursos, e aí, como não tinha problemas com matemáticas, eu estava lá ajudando a fazer. Mas a gente começámos a falar sobre os nossos objetivos futuros. Um objetivo. Qual é o teu objetivo do futuro? O que é que tu pensas ser? O que é que pensas fazer? E os nossos objetivos começaram-se a reunir em sempre, iguais. Portanto, eu disse, ok, isso com os anos, levou uns anos, a gente tivemos o casamento em 84, em setembro, no dia 15 de setembro. E nós, quer dizer, a base da nossa relação foi sobre os nossos como se diz, objetivos, que eram comuns, e a gente unificar-nos, a gente juntámos sobre este ponto. E, quer dizer, o resto é o romântico e essa coisa toda. O que é mais? Sim, mas quando se começa... Agora já são 41 anos. Que a vossa vida em comum está... Desde 1981. Está para durar, não é? Durar. Há sempre momentos de argumentos que acontecem em todas as vidas, a todas. O elemento de passar por isto é fazer um compromisso, compromise, para a gente, um deixa um bocadinho, o outro deixa outro bocadinho, a gente ajuda para calmar as ondas do mar, não é? Olha, mas para se chegar ao altar, os pais estão lá. E qual era a opinião dos pais? Os pais dela adoravam. Porque era de uma outra cultura, não Sim, é? mas não, a gente fala de uma cultura, a nossa cultura é latina, não é? Sim, mas a comida é a mesma coisa. As vivências são outras. A religião é a mesma. É mesmo, sim. Portanto, não é uma coisa fora do normal. A língua é só. Mas a língua é uma coisa que a gente... Os pais não queriam casar-se com uma portuguesa? Os seus pais? Não, eu não quis casar com uma portuguesa. Eu não quis. Pois. Não foi por causa que eu não queria. Há certas coisas que são... quer dizer, não foi a primeira, não foi a segunda. Há várias pessoas que têm certos elementos que os pais, quer dizer, põem à frente, ok? Os pais da minha esposa também era a mesma coisa, porque é do tempo antigo, não é? Agarra, não se vai, não se põe, não se, quer dizer, tem muitas coisas. Não é dar o elástico e andar, não, tu vens para cá, tu faz isto. Há certos limites de proceder na vida, não é? Não podes ir ao restaurante e estar lá à meia-noite e vens para casa às 2, não. Às 10 tens de estar em casa, quer dizer, é o limite. Regras. É a mesma coisa também. A minha mãe chegava e dizia, vem à meia-noite, chegava às 10 e ela estava contente. Mas se dissesse que vinha às 10 e só chegava à meia-noite, as coisas não põem-se bem, não é? A gente temos que satisfazer a nossa da maneira que a gente se eu vou dizer uma hora, eu quero que tu entres essa hora, não é mais tarde e mais. Se é menos, ainda bem. Se é mais, a pessoa começa a dizer, de onde é que está a pessoa, houve algum acidente? É difícil, ok? Para uma mãe. E isso, quando a gente temos essa consideração, a gente põe todas as coisas como deve ser, que é para não causar problemas de emoção aos nossos pais, não é? Uhum. E é a mesma coisa, fez a mesma coisa, quer dizer, a vida, quer dizer, os pais dela e os meus pais era de uma boa relação. Sim, é uma boa relação e há certos pais que já pensam, esta pessoa não é boa para o meu filho, ou esta pessoa não é boa para o meu filho, para a minha filha. Já começa mal, não é? Mas isso não acontecer connosco. Meus pais gostarem dela desde o primeiro dia e os pais dela também gostarem de mim desde o primeiro dia. O que é que fez decidir
que é que sentiu naquela mulher que era ela que iria ser a sua esposa, a companheira? Há alguma coisa que nos marca, não é? Isso é um sentimento pessoal, ok? Não é as joias como a princesa de Inglaterra, não é as joias, não é nada, é a personalidade da pessoa, ok? Que a gente há uma fusão das personalidades entre eu e ela, houve uma fusão. Onde cria um amor, este amor vencer, e podia ter sido com outra pessoa, mas acalhou esta, e a gente apanhei, e ela apanhou, e a gente foi desta data. Portanto, a gente não pode dizer assim, foi por causa disto e isto e isto, ela tem milhares e milhares de dólares. Não foi por causa de dinheiro, foi por causa da human factor, o fator humano, ok? E onde tocou no coração e tocou a boa música. A boa pessoa, não é? É só uma nada. E em que momento nasce o vosso primeiro filho? Foi no dia 25 de julho, em 1989. Foi 5 anos mais tarde que a gente tinha casado. É o momento mais feliz para si? É sempre um momento feliz, como se diz, uma descendência que o nome continua, não é? Mas não só isto, homem, não é só isto, não, mas não é só isto, o homem ou a mulher, não tem nada disto, como se diz, a gente vive para deixar uma coisinha de nós cá, compreende? E é tudo que a vida de matrimónio ou de ajuntamento da pessoa, não é necessário matrimónio, mas hoje em dia podem-se viver à côté, não é? E a gente deixa um bocadinho de nós para continuar a nossa vida, para lembrar o nome. Portanto, a gente, quando uma pessoa morre, a única maneira de manter a vida, essa pessoa viva, identificar é só por nome. É por nome, portanto, quando a gente diz, Conceição, essa pessoa já, não. A Conceição a gente fala, mas a gente lembra-se dos momentos muito mais, muito mais... minuciosos. Minuciosos, sim. Exatamente. O resto, todos esquecem daquilo que foi mau, a gente lembra só daquilo que foi bom, e isto é que é importante. O vosso filho, a uma dada altura vocês, há sempre conversa, não é? Quais são os interesses do vosso filho? Ele começa a querer ir à escola, ou não há interesse em aprender a língua? Vocês, como são italiano e português? Não, a gente decidimos para ensinar a ter uma língua maternal que foi o inglês. Porque enquanto eu estive na escola primária, nós íamos para a escola, aprendia-se o inglês, depois vinha para casa, falava só português, ou português mal ameaçado, se a gente quer dizer. A gente não tinha, meus pais não tinham educação, como vários outros, e só ensinarem aquilo que sabiam, ok? A gente ensina aquilo que sabe. Portanto, quando era para ir para a escola, quer dizer, quando os professores faziam o pedido aos pais para vir, para ter uma conversa com os pais, parents, teachers, não é? E eu que tinha aqui com o meu pai ou com a minha mãe para falar. E normalmente os estudantes, quer dizer, os filhos não podem estar lá porque é conversa entre adultos sobre o filho, não é? Portanto, eu estava ali a conversar, a dizer aos meus pais o que é que era, o que é que a professora estava dizendo em inglês, para quer dizer, traduzir em português. Exatamente. Portanto, isso foi sempre, portanto, eu disse, isso é difícil porque eu também tive dificuldade em matemática, essa coisa, eu estava 100%, mas para escrever em inglês é sempre muito mais difícil. Portanto, eu disse, eu mais a minha esposa, concordarmos que a gente vai ensinar ao nosso filho o inglês. Como é que se chama o vosso filho? Miguel António Soares.
E foi a melhor coisa que a gente fizemos, ok? Porque Mas ele gosta das raízes, são sim, italianas gosta. ou portuguesas? As duas. Eu estou sem passaporte italiano e vai ter agora o passaporte português. Portanto, eu gosto das duas. E compreende. O que ele precisa é prática, ok? É como tudo, não é? Se a gente falha a fazer a prática em qualquer coisa, perde-se também. Mas já como a bicicleta, a gente aprende e depois nunca mais esquece. Nunca mais esquece. E ele aprender, quer dizer, a gente ensinamos o inglês, foi uma escolha que nós tivemos e isso fez muito bem. Pois que as redações que ele fazia, da maneira que ele fala, da maneira que ele se percebe e da maneira que ele se integra é muito mais elevado que o que seja quando eu estive na escola. Eu estive na escola na minha classe era só 30 imigrantes. Aqui, além de que as pessoas já da sua época, do oceano, e o pessoal já vinha da classe já bastante alta, como eram os pais, quer dizer, pronto, ele começou na escola privada, não, pública, mas o problema que tinha, ele estava desinteressado, às vezes, na escola. Porquê? Porque a minha esposa, a mãe, estava sempre lendo todos os dias, era mais um livro, mais um livro, mais um livro. Portanto, quando ele ia para a escola e a professora estava a ler o mesmo livro, ele estava desinteressado. E, portanto, a professora dizia, não está interessado, ele falha e essa coisa toda. Mas não, ele estava desinteressado porque já ouvia aquele livro. Já tinha lido, ok? Que era pequeno, não é? E quando eu teve 3 anos, dissemos, ok, a gente não vai tirar dali porque ele não está no seu momento. Pusemos na escola privada e de onde ele cresceu. E ele depois graduou, foi para Waterloo University. E do Waterloo University tirou o curso de Engenharia Elétrica, com uma formação em engenharia de computers, computer engineering, Microsoft, yeah. Sim. Aí ele de lá foi trabalhar porque lá era uma universidade que cada trimestre tinha um trimestre de trabalho. Portanto, quando ele graduou com os 3 anos de universidade, ou 4 anos, com 2 anos de trabalho. O vosso filho tem interesse de ir ver Portugal, ou o continente, ou os Açores? O que é que ele se interessa de saber? Ele é uma pessoa internacional, ok? Ele gosta da cultura, sendo português e sendo italiano, é uma cultura que é forte, ok? Ele conhece as suas raízes, que a gente sempre implementar, quer dizer, a capacidade moral, ok, da nossa cultura. É muito importante, a gente não pode deixar isso também, a gente não pode deixar de onde cultivamos as nossas raízes, ok? E ele conhece muito bem a parte italiana e conhece muito bem a parte portuguesa. Já foi a Portugal, a São Miguel várias vezes, e a Portugal também. Estivemos na Europa muitas vezes, quer dizer, ele vinha sempre com nós. E na Itália, ainda conhece muito bem. E ele agora esteve em Istambul e esteve na Turquia, quer dizer, agora está viajando para ter... Porque quando a gente conhece as nossas raízes, as outras chamam para aprender mais. Quando a gente mais aprende das outras, mais as nossas mais... Se tornam firmes. Fica com mais força, não é? E é desta maneira que a gente vai para a frente. Portanto, as minhas raízes, quando os meus amigos têm amigos gregos, judeus e tudo, porque é um transe, é tal e qual o que sabes, a gente faz as tranças, as culturas são intricadas, quer dizer, são todas... Entram em conexão. Em conexão. Uma não existe sem a outra. E se nós temos esta consideração,
as pessoas das outras culturas, a gente tem uma apreciação disto e faz que a nossa tenha valor igual, não mais, mas pelo menos igual, ou mais, porque nós somos português, É verdade. mas tenho orgulho de ser português. Não é ser português porque meus pais são portugueses, não. Tenho orgulho de ser português. Porque, sendo português, ajuda-me com as outras culturas. Isso foi sempre nisto. Se eu perguntar ao senhor, é exatamente o quê? Canadiano ou português? É ser português? É ser sul-coreano. Até morrer. Eu falo não é? português. Claro. Okay? E eu vivo no Canadá. Muito bem. Portanto, o que é que eu sei? Eu sei eu mesmo. Eu não preciso ser mais daquilo que sei. Eu não preciso de estar a pôr em luzes. Eu sei português ou eu sei sul-coreano. Eu sei uma pessoa que gosta da cultura de onde for, quer dizer, de onde for, quer dizer, semeada em mim. Que é isso, mais do que isso eu não posso dizer. Não posso dizer que sei. Portanto, é a mesma coisa. Se Portugal vai em guerra com o Canadá, o que é que vais escolher? Nenhum. Sim, mas havia uma educação em casa que os pais falavam. Sim. Meu filho, tu tens que defender isto. Sim. O que é que eles Já passou isto. Passou? Já passou, já não é a mesma coisa. Então, Há sempre pessoas desta maneira, e mesmo aqui os franceses canhãos é a mesma coisa. sim, mas o que é que Ok. eles diziam? Gostavam de dizer ao filho, olha isto. Mas isso é uma estupidez da parte dos pais, porque os pais não podem dizer, os pais devem dizer, tu tens que fazer a tua própria vida, tens que fazer o teu caminho, tens que escolher a tua vida. É o que nós fizemos. É o que nós fizemos com Sim, o nosso mas filho. ao olhar para os nossos pais, nós dizemos assim, realmente, o que é que eles tinham de bom? O que é que era importante para mim nos meus pais? Os meus pais, tal e qual qualquer pessoa, tenho uma grande estimação para os meus pais, que ensinarem aquilo que eu sei. Ok? As raízes, a gente aprende até às idades de 6 anos, 7 anos, e depois a gente começa a aprender as outras coisas, e a gente começa a fazer filosofia entre o que é bom, o que é mau, mas a gente temos sempre aquele elemento dos pais dizer assim, isso não é bem, isso não. Portanto, a gente temos aquela parte de nós que diz assim, é bom ou é mau, compreende? A gente temos essa dúvida sempre. Mas os nossos pais portugueses, ok? Como os pais italianos, naquela época, ensinarem a nós, temos medo. Ensinarem-nos o medo. E acha que o medo é mau ou é bom? É mau. Porquê que é mau? Porque a gente não, quando a gente tem medo de fazer qualquer coisa, a gente não se aproxima, a gente não temos aquela oportunidade de se avançar para ver se é verdade ou não. Não acha que o medo está também muito próximo do respeito? Não tem nada a ver com o respeito. O respeito é um elemento dentro de si, da maneira que a pessoa é. Porque se eu tenho medo do meu pai, porque é que eu tenho respeito por ele? Não pode ser. Não. Se eu tenho medo do meu pai, eu também não tenho respeito por ele. Ok? Porque não pode ser. Ok? O respeito é uma coisa que a gente... Medo é opção, o respeito, por não é? exemplo, se eu tiver respeito por mim, eu tenho respeito para todos. Mas só se eu tiver respeito, se eu não tiver respeito para mim, como é que eu posso ter respeito para você? E então, como é que vê a sociedade hoje? Não há respeito, não há moralidade, já passou. O que é que aconteceu? Portanto, acontecer é que os pais, não é isso. Olha, eu lembro que quando era pequeno, minha mãe tomava conta não só de nós, mas também de outros pequenos, não é crianças, porque ela estava em casa. E durante o dia, as crianças estavam ali, era tal e qual, tudo certo. Direitinho. As mães vinham, aquilo era saltos pelo ar. Portanto, está na educação dos pais a dizer assim, rapazinho, rapazinho, não se faz. Mas nunca. E isso depois, a nova geração ultrapassa a mesma coisa, fica pior. Hoje em dia, ninguém tem o respeito. Estão ali com o telefone, qual é o respeito que tem? Para falar com uma pessoa no telefone, ok? Qual é o respeito? Se tu não vês a pessoa, o que é que vais fazer o respeito? A gente tem que ver a pessoa, as reações físicas. Quando a gente fala, a gente vê imediatamente se tocou ou não tocou, ok? Isso é um respeito.
Agora para falar pelo telefone, essa coisa, não, é só voz, não se vê a pessoa. E a inteligência É tal e qual artificial. o buscador está por telefone, só estão a dizer, eu fui buscar um peixe desse tamanho. Como é que tu podes saber o tamanho se não tem Não é desse físico, tamanho? não vê. Não é. Portanto, Mas está preocupado com o que se passa hoje. não, até estou preocupado porque a moralidade do pessoal já está desaparecendo. A moralidade da religião, já ninguém quer saber da religião. Portanto, ninguém vai à igreja, ninguém faz disso. A nova geração está toda... Todos querem o que vês hoje, mesmo nas pessoas que vêm aqui para trabalhar, é preciso disto, é preciso isso, eu quero isto, quer dizer, não há necessidade, já vêm com a sua lista daquilo que quer. No tempo que comecei, a gente calava-se, eu vou aceitar tudo o que você me dá, que é para me entregar, não é? Para aprender. Mas eu já penso que nascem aprendidos. Como é que, se fosse um governante, o que é que faria para alinhar a sociedade? Há muita coisa que a gente vê. Há o privado e há o público. Na parte pública, por exemplo, o governo, na parte pública, o pessoal está ali a trabalhar, a gastar o dinheiro de todos, não é? E ninguém está ali a vigiar. Mas quando trabalha para mim, eu vou lá, isso tem que se acabar hoje. Mas não tem que se acabar hoje, se não acabar hoje, eu ponho outra pessoa ali para acabar hoje. E depois amanhã já não tens trabalho. Portanto, isto não é questão de dizer, mas quando sai da tua saca, do teu bolso, ok? O pessoal começa a ser mais atento. Olha, o que não faltou foi decisões em erguer este grande nome Altapex, não foi? Isto nasceu quando? Isso nasceu em 1992. Isso nasceu no elemento, chega a um certo ponto, a gente trabalha para outras pessoas e não é questão de ser reconhecido, a gente quer fazer o bem. E chegou a um certo ponto que eu queria fazer uma coisinha melhor, não é melhor, mas ter um challenge, ok? Um desafio. Para mim mesmo. Porque sempre a trabalhar para uma pessoa, a gente não tem esse desafio. Mesmo se a gente quer fazer o melhor, tem sempre o patrão que diz que não, portanto há sempre um impasse. E chegou a um certo ponto que nós chegamos a um certo ponto e diz assim, hoje não estamos pagando como deve ser, hoje não tem a compensação como deve ser, portanto eu vou fazer aquilo o que é meu. Portanto, o tempo que eu vou pôr, em vez de estar a pôr agora para o meu antigo patrão, porque é que ele está trabalhando 40, 50, 60 horas por ele e só se está pago 40 horas, não dá certo. Portanto, eu vou fazer, tal e qual o cultivador. O cultivador mete a semente e a semente cresce qualquer coisa, sabe? Mas tem que estar lá a tomar conta e às vezes não paga nada, não é? Não recolta nada. É a mesma maneira em qualquer empresa que nós temos que fazer. Semear para colher. Sim, portanto, eu semeei, levou tempo, mas eu semeei, porque o que é que eu tinha? Nada. Meus pais não eram ricos, não tinham dinheiro. Eram pessoas simples. É sempre simples. Portanto, o que é que eu tinha? Eu tinha como se diz, o saber de fazer e visão. E a visão era nunca deixar para trás, é sempre ir para a frente. A gente diz o verdadeiro português, açoriano diz, é sempre lá, não é sempre lá, nunca se deixa, é sempre lá. A gente nunca deixei, se foi sempre lá. Sim, houve. Eu caí, levantei-me, mas eu não tive que dar razão a ninguém, ok? Eu não tive que estar a explicar. Foi a sua luta. Foi a minha luta e a luta que eu tive lá, o primeiro tempo tive um sócio, mas às vezes já é melhor sozinhos que mal acompanhados, não é? E acabado uns anos, eu fiz muitos trabalhos aqui em Montreal e hoje sinto-me bem. Nunca trabalhei por dinheiro, o dinheiro veio, ok? Porque eu fiz a satisfação aos meus clientes.
Eles sempre ficarem como deve ser. Portanto, se a gente faz o trabalho como deve ser, a gente são compensados por outra maneira, ok? E é desta maneira que um chama o outro, que é de voz. Não foi a publicação já Altapex. Ninguém conhece Altapex, a minha parte conhecia. Faz exatamente o quê? Altapex é uma empresa de gestão em construção e emprega quantas pessoas? Chegou a empregar quase 30 pessoas, ok? Mas isso já foi nos anos anteriores. Hoje em dia a Altapex faz a gestão, não é preciso ter 50 pessoas. Portanto, e não é o projeto não é o tamanho do projeto. Mas faz dores de cabeça. Dores de cabeça, até ali qual trabalha. Uma pessoa que está fazendo vestidos para as novas também é um caso, porque é sempre diferente, não é igual. Uma pessoa que está fazendo como se diz, a cozinha, a gente pode seguir a receita, mas a receita, qualquer pessoa que faz a mesma receita, a comida é sempre diferente, ou um bocadinho mais sal, menos sal, é sempre diferente, até dá certo. Até o paladar dá certo para a pessoa que está fazendo. Não é? Portanto, a receita é uma direção, como é que há de andar, mais ou menos. Até ficar por até ficar, mas se nós vamos fazer um bolo e a receita diz faz isso, mas a pessoa que escrever a receita e esquecer-se de fazer uma coisa, a gente tem que ter o amor para fazer o trabalho. Se a gente faz o trabalho sem amor, o que é que dá no fim? Nada. É sempre ao contrário, vai sempre para o mal. Tem que ser com respeito, nós temos que ter aquela dedicação e tal e qual a maneira de fazer comida à portuguesa. Aquilo, o paladar, vai-se pondo ali até dar certo. Até se descobre, não é? A gente descobre, é uma descoberta sempre. A gente fala, os portugueses são pessoas que fazem as descobertas. Portanto, é verdade, é qualquer coisa. Portanto, é isto que vale no fim. A gente temos que ter, o medo. Tenho medo, se não sair bem, como é que vai ser? O que é que eles vão dizer? As pessoas vão falar mal. E se falem mal, foi aquilo que eu fiz, mas nada. A gente não pode ter medo. E ser seres perfeitos. Foi quando eu disse antes, os meus pais ensinaram a ter o medo. Não se atravessa o caminho porque vem lá um autocarro, não se faz isso porque vem aquilo. Mas aqui, eu nunca vi autocarro, como é que pode vir autocarro? É com o medo. A gente for ir para a igreja da manhã, tu não podes comer porque vais tomar o Nosso Senhor. Mas como é agora isso? E agora o Nosso Senhor cai no chão e nos levanta. Antes era uma grande coisa. Antes era tu pôs na boca e agora é da mão. Portanto, as coisas modificarem, evoluírem. Portanto, o medo. Quem tem medo, ok? Feche-se em casa, ok? Porque não dá. E isto que acontece, há várias pessoas que têm medo. Medo de fazer qualquer coisa, medo de estar dentro de uma relação com o marido ou a mulher que está sempre a abusar e não fazem nada, têm medo. Medo de quê? Medo que ele vá para a prisão, ou que ela vai para a prisão, vai. Mas a pessoa tem que estar contente consigo mesmo. Tem que estar segura, não é? Não, contente. Ele tem que estar contente. Antes de tu estares contente, ele tem que ficar contente. Portanto, se estou contente e se encho com energia de estar contente, o pessoal na volta também vai estar contente. A energia é melhor, não é? É tal qual o sol. Eu quero ser o sol, eu não quero ser outra coisa que o sol. Eu quero dar luz a todos. Olha, eu sei que o senhor deu a luz e tem sido uma presença vigilante e física na APC. Qual é o laço que criou com a APC? Como? A APC é a Associação Portuguesa do Canadá. Há um laço que o senhor criou com a APC há muito tempo. Estive envolvido na APC já em 2009, 2010. O problema da associação e de todas as associações é quando vem um jovem, os velhotes que estão lá, os idosos, não querem saber. Eles pensam que são as pessoas que há um medo de ter nova evolução, não é? Eu compreendo o português, o pai português, diz sempre ao filho, tu não conheces nada, não sabes nada, és um nabo, ok?
É sempre aquela coisa de afastar. Tu não sabes. Portanto, se o filho está sempre a ouvir o pai dizer que não sabes, o que é que tu sabes? Não vai se integrar. Em vez de acolher, está afastando. Portanto, isso acontece em todas as famílias, não é? Os jovens, como eu e tu, nunca faziam parte. Eu fiz parte da Associação Portuguesa. Ainda faz? Não, espera. Mas antes disso, eu fiz parte como se diz, da Associação dos Estudantes Portugueses da Concórdia. Bem. E isso foi quando a gente começamos. E Então, eu comecei também... a integrar, eu também fiz parte do Centro de Referência. E o Congresso, não foi? Mas isso foi depois, isso foi muito depois. Isso foi antes, nós estamos a falar em 1980. Já okay? muito atrás. A Concórdia tinha várias comunidades de estudantes da Líbia. Várias etnias, várias etnias. Mas não estava português. E nós fomos fazer o inquérito, quantos portugueses estão nesta escola, nesta universidade. E eles deram lá os livros de todos os portugueses. E a gente fomos passar os nomes, eu quero Silva, ok, português, a gente vai comunicar. A gente comunicámos com mais de 300 ou 400 estudantes. Fantástico. E a gente fizemos uma Assembleia Geral, preparámos uma Constituição e nesse tempo começou. Porque a gente não havia razão d'être, ok? E depois chamámos CUPSA, Concordia University Portuguese Students Association, que ficou filial com Concordia Students Association. E quando eu saí de lá, eu fiz parte do Centro Português de Referência Social, porque o meu irmão dizia, has de fazer parte, Pronto, eu cheguei lá, mas o meu português também estava tudo torto, ok? À maneira do tempo, e eu fui vice-presidente, e depois o que eu vi durante este tempo foi os portugueses da comunidade não se juntavam a dizer assim, a gente vai ajudar a juventude. A juventude era sempre ao lado. Sempre ao lado. A gente fazia uma festa, dizer assim, vocês podem dar qualquer coisa. Davam sempre as coisas que não tinham valor nenhum. Okay? Portanto, não davam. Portanto, a gente fizemos aquilo que fizemos. Tivemos uma grande participação de jovens da universidade. A gente tivemos uma semana cultural, 2 semanas cultural, fomos pedidos para 3 semanas, essa coisa toda. Fizemos qualquer coisa de bem. E depois eu me integrei devagarinho. Acabado de anos, eu também deixei da mão, porque comecei a minha empresa em 92 e eu comecei a trabalhar para uma empresa de construção e, quer dizer, o meu tempo estava muito limitado. Mas tinha tempo para a APC. Agora tem tempo. Agora. Antes não tem. E como é que está a APC? Já se dá água. Elas têm vias de ser vendidas. Sim, mas já não vai ser vendida. A gente vai pôr certos elementos nós, o executivo e as pessoas em carga, vamos pôr as coisas de uma maneira que vai salvar e vai pôr em dia a APC. Nós precisamos agora de ter membros. E o pessoal começa, membro o quê? Nós precisamos de membros, porquê? Para fazer o pedido ao governo para subvenções, temos que ter uma massa, quer dizer, uma equipa, associativo. Uma associação que tem como se diz, tem o volume. Este volume necessita certas coisas e por causa deste volume existe. O volume, quando digo pessoas, membros, vamos ter a possibilidade de ir buscar certas subvenções de onde podemos pagar para ter uma recepcionista que vai estar lá o tempo 3 ou 4 dias inteiro a trabalhar para a associação, a pôr os livros como deve ser, a responder, a chamar os membros, quer dizer, para ter uma associação como deve ser. De orgulho. Todas as associações a gente telefona e ninguém responde, okay? É difícil, às vezes responde, não responde, não, a gente precisamos ter. E com os membros, quando a gente temos a razão d'être é ter os membros.
para só ter 100 membros ou 50 membros não vale a pena, porque a gente diz agora, como eu já disse antes, é uma ganga, eu não vou me afiliar com a ganga, eu vou me afiliar com a comunidade. E eu sei como é que a comunidade funciona, tenho feito vários eventos já com muitos anos anterior, e há maneiras de fazer, porque eu também trabalho para a comunidade judeia, ok? Hebreu, e eles sabem fazer de uma certa maneira, e a gente deve fazer da mesma maneira. Muito unidos. Sim, são unidos, não é questão de ser unidos, sabem fazer. Aqui o português eu sei, mas ninguém sabe, não pode ser assim. Tem que ser uma fusão de como se diz, de forças de cabeça, de pensamentos. Nós não precisamos de pessoas para estar imediatamente. A gente pode fazer, podemos ir buscar os dinheiros necessários, fazemos um fundraiser, que é o recolhimento de angariação de fundos. Angariação de fundos, mas nós temos que ter uma razão. Só para ir buscar fundos e só pedir dinheiro, ninguém vai dar, mas se tiver uma razão para ir buscar, se tiver um objetivo comum para ir buscar, nós vamos buscar. E defender a cultura. E quando eu fiz o evento do Fado de Coimbra, ok? A comunidade não ajudou nada, nem teve 1 cento da comunidade, ok? Eu fui buscar as outras comunidades. E eu fiz, dentro de um fim de semana, eu fui buscar o dinheiro todo para pagar 7 pessoas, 7 artistas, a sala e essa coisa toda. Foi tudo pago por membros, não é membros, pessoas que têm muita estimação, estimem muito a língua portuguesa, e são pessoas fora da nossa comunidade. Portanto, se há essas pessoas fora da comunidade que estão apoiando um evento para a comunidade, nós temos todo o poder de fazer coisas que vale a pena. Portanto, nós temos aqui artistas em Montreal, nós não precisamos de artistas que vêm do continente ou de outros países, onde custa vários dólares, onde a gente temos aqui pessoas que podem fazer o mesmo e de repente muito mais. A gente não dá oportunidade. E isso é que as associações têm de se reunir, que é para fazer qualquer coisa, que é para dar à comunidade uma razão de ser comunidade. Nós não podemos ter uma matança de porco para cada associação. Então como é que deve funcionar? Uma matança de porco e todos reunirem, que é para ter uma grande oportunidade, ok, de pessoas. Portanto, isso é muito importante. Fazer uma matança de porco parece 4 marrecos, desculpa, e não dá nada. É bom, está o pimba, mas o pimba não é o que é para ser português. Ser português é uma reunificação da comunidade para fazer qualquer coisa grandiosa. Diga-me uma coisa, é em defesa de ver uma Casa de Portugal? Em defesa, eu levei quase 2 anos a preparar o projeto. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é, o pessoal é muito teso assim, e ninguém deu 1 cento para fazer. Mas chamarem só o Leonardo para bater à porta para conseguir isto. Tenho o projeto assim completo quase. Mas podemos fazer. E todos... O que é necessário? O que é necessário é uma unificação do pessoal, das associações. Ninguém perde nisto. Vão ser muito mais fortes que aquilo que está. Portanto, e acha que era necessário para o futuro? Sim, porque as outras associações, a Associação Safárdica fizeram a mesma coisa, tinha 7 associações, unificarem, fazer mais não, põem os dinheiros todos em VAC e o governo mete o dobro. Portanto, se a gente pode unificar então os dinheiros baseados sobre o valor de cada associação, a gente vai buscar mais 6 ou 7 milhões de dólares. Como é que o senhor iria fazer na Casa de Portugal? Pode dar aqui uma ideia? É simplesmente a mesma coisa, não na maneira que o Leonardo da Vinci é a mesma coisa. Porquê é que não pode ser? Porquê é que nós não podemos fazer? Podemos fazer.
É preciso só fazer. É preciso termos. E O rentabilizar o pessoal edifício. gasta tanto dinheiro por nada. Uma associação leva $50 por ano, outra associação leva 75. Ok, isto não é nada. Mas eles só têm menos mínimo. A Casa de Portugal também, a Casa dos Açores, é uma casa, mas é uma casa, quer dizer, da comunidade açoriana, mas é política. Está envolvida politicamente. Porque se não fosse o dinheiro que vem do governo regional dos Açores, vai ser como as outras, ok? Portanto, é preciso unificar as forças todas e dizer assim, olha pá, a gente temos agora uma base que vale a pena para a nossa comunidade, a comunidade completa. O que é que nós temos aqui como população? Não muitas pessoas. A gente pensa que temos em Toronto tem 100 e pouca, 100 mil, 100 não, 200, em Toronto. Aqui o que é que temos? O que é que temos aqui? 45 mil, 50 mil. Okay. Aqui, em Toronto, não em Toronto, em Ottawa, em Quebec, mas em Montreal. Portanto, se tem 10 associações, duvido. Não é que estou pessoal. A maior parte já é idosa. Portanto, temos novos membros, jovens, que são deitores. Que devem ser atraídos. São deitores, são advogados, são contábeis, têm educação. Mas que devem ser aproveitados. É preciso unir. Se os outros podem fazer, quer dizer, a comunidade italiana, a comunidade qualquer associação, todos fazem qualquer coisa de bem, para o bem da comunidade. Não é de bem é ser mais que o outro. Aqui é a associação Xalaga, a associação Joa, cada um está sempre um contra o outro, que eu faço mais, eu faço aquilo. Isso não deve ser assim. A gente não deve ser assim. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, portanto, há o festival e essa, é tudo. Mas tudo. A gente faz uma festa e vamos buscar todos, e todos são abertos, todos vão ter o seu bocadinho, quando é bem gerido. Ok? Isto é que é preciso. Agora está sempre a vontade de um, a vontade do outro. Porquê é que estou implicado na Associação Portuguesa? Na Associação Portuguesa do Canadá? Porque disserem que aquilo ia para a água. Disserem que aquilo ia para a água. E se aquilo ia para a água, como é que... Aquilo é a primeira associação do Canadá. Então o respeito e a união irá fazer diferença se essa Casa de Portugal fosse uma realidade. Pode ser. A questão é o medo outra vez. O pessoal tem medo. Como é que pode custar tanto? Como é que pode custar tanto? Vocês que vejam, uma casa que em 1970 e poucos custava $30 mil ou $25 mil. Hoje custa quase $1 milhão. As coisas já aumentam, mas é preciso, até ali quando a gente avança, é uma organização, mas a organização já não é feita por uma pessoa, é feita por várias pessoas que têm quer dizer, experiência para converter isto. Tem pessoas nas finanças, tem pessoas, quer dizer, são membros, são portugueses, e a gente está deixando isso cair para o lado. Não se pode, a gente temos que reunir essas pessoas. E há pessoas que dizem, o que é que eu vou fazer? Vais fazer aquilo que podes fazer. Não és obrigado, mas tens uma voz, fala, diz o projeto. Há maneiras de fazer, ok? E há maneiras de conquistar, ok? Na minha empresa, eu tenho vários trabalhos. O medo nunca apareceu em frente de mim. Mesmo quando eu não sabia, a gente aprende à maneira que vão. Quando é qualquer coisa, a gente aprende, okay? Como é que a gente vai fazer as coisas. A gente vai pedir ajuda a outras pessoas que já fizeram no passado. E vão dizer assim, tu deves fazer desta maneira. Quer dizer, é um alinhamento, não é? Como se diz, a comunidade safárdica. As pessoas que eu conheço, que eu falei, que eu trabalhei muito com eles. Não necessariamente com a comunidade, mas com pessoas que estão naquela. E o senhor que se chama-se Rafael Assor, ok? Que é muito amigo meu. Porquê? Porque
Eu fiz o centro, quer dizer, o Museu do Holocausto, aqui da comunidade. Sim, okay? tem Outremont. Não tem Outremont, está ali na Côte de Santa Catarina, o primeiro. Ah, Agora o estão primeiro. fazendo outro. Agora estão fazendo outro na Rua São Lourenço. O primeiro. Eu estive lá a planificar isso. Eu já fiz aqui, eu já construí aqui 2 museus. O museu que é do Centro Canadiano de Arquitetura, para a Madame Phyllis Lambert. Foi eu que construí, mas eu era o gerente do projeto para uma empresa que eu trabalhei. Mas a questão é, quando a gente sai deste trabalho, ele vê a experiência toda, eu não deixei lá, vê comigo, compreende? Portanto, se eu estive lá 16 horas por dia, o meu patrão não conhece como é que foi feito, mas eu conheço, e ele trouxe isso comigo. Portanto, já bati... O conhecimento. O conhecimento a gente nunca deixa para trás, o conhecimento vai com a gente. É isso que nós aprendemos. É bagagem, mas é uma bagagem forte, compreende? Eu trouxe isso comigo, e quando eu comecei a minha empresa, eu trouxe isso comigo, toda a experiência que eu pus, que eu fui pago um salário, eu trouxe isso comigo, eu não deixei para trás, eu não deixei, acabou, não, aquilo é uma experiência que fica connosco. E depois eu fiz o Montreal Holocaust Memorial Center, que fica ali na Westbury e Santa Catarina, um museu também reconhecido mundialmente, ok? Uma coisa maravilhosa. E também como se diz, o Siegel Center, que era antes o Sadie Bronfman, foi modificado, também fiz isso também. Esse está onde? É outro no mesmo em frente. Não, o Outremont não é Outremont, é Montreal. É Montreal, fica ali ali perto de Decari e Côte de Santa Catarina. Ok? Portanto, fazendo estes trabalhos, ok? Quando a gente faz um museu, há sempre como se diz, nós fazemos o pedido ao governo para ir buscar subvenções e essa coisa. Portanto, para ir buscar subvenções sobre isto, eu fui buscar subvenções. Eu trabalhei com o conjunto que as pessoas, como a senhora Açores e essa coisa toda, eu fiz todo o projeto completo para ir buscar, senão perdiam quase $2 milhões e fomos buscar, com a minha ajuda de fazer os orçamentos e essa coisa toda, fomos buscar. Se eu fui buscar para esses, eu também posso ir buscar para nós, ok? Não é diferente, as coisas são iguais, mas é preciso também homens de talento. Mas é preciso ter pessoas que dizem assim, vamos para a frente. Mas quando a gente temos, como é que vai ser? Isso pode acontecer. Não, a gente não pode fazer os trabalhos desta maneira. A gente tem que dizer assim, a gente vai para a frente. Meter o carro à frente. A gente vai fazer as coisas como deve ser e o medo não pode existir, porque se existe a gente vai estar sempre parados, ok? Sempre parados. E eu que a nossa comunidade portuguesa é o medo de e se isso não está certo? É tipo isso, você começa de novo. É a única coisa, o que é que a gente vai fazer outra vez? Olha, quem não teve medo foi o seu irmão. Mas o meu irmão... Não, que ele vive nos Açores recentemente, mas foi um grande pilar na Caixa Portuguesa. Sim, mas isso foi já naquele tempo. Havia uma necessidade, como eu já disse antes, houve as necessidades da comunidade para ter como se diz, um banco, uma caixa. Portanto, o pessoal unir-se e fizerem. Mas o seu irmão iniciou, não é? Não, ele fez parte do pessoal que iniciou. Grupo das pessoas, não foi só ele, não foi assim, não. Ele iniciou com os outros chamarem, portanto, naquele tempo, a chamarem o pessoal, havia uma necessidade. Quando há necessidade, a gente aparece, não é? O pessoal aparece. Se a gente faz uma necessidade para a associação, para a comunidade, o pessoal vai aparecer. É só telefonar, a questão é telefonar ao pessoal e fazer um sentimento que toca no coração. Fazer sócio. Não, para fazer sócio e para dar para a frente, ok? Para fazer como se diz, um fundraising, angariação de fundos, não é só com o bafo da boca a gente vai fazer, a gente precisa pegar no telefone e dizer assim, olha pai, eu faço isso para ti, e se for preciso, nós estamos lá para ti, ok? Há sempre qualquer coisa que o pessoal exige,
O pessoal não quer dar nada, não quer dar dinheiro por nada. Quer dizer, o que é que vão para mim? Para ti nada, mas para os teus filhos e para os outros vão ter. Ou seja, nós podemos fazer uma associação de onde tu podes vir a qualquer tempo, tu podes, os teus filhos podem vir a aprender, está um daycare center, tem isto e essa coisa para atividades para nós, para a família. Portanto, tu vais fazer parte de fazer uma coisa que família. Faz parte da família. Portanto, se os outros fazem, porque é que nós não podemos fazer? Eu não compreendo porque é que nós não podemos fazer. É tal e qual os grupos que fizerem, quer dizer, a associação dos empreiteiros, essa coisa toda, não dá certo, porque cada um quer fazer da maneira que é para si mesmo. O que é que isso faz para mim? Nada. Quando eu fui chamado pela APC, a uma reunião em 2016 ou 2014, tinha vários representantes da Vila de Montreal, Helen Fotópolis e essa coisa, chamavam-me quase todas as semanas, Leonardo, tens que fazer qualquer coisa. Ela conhecia quem é, até era amigo do cunhado dela, e ela chamava sempre, a gente ia à casa, a minha outra, essa coisa, para comer, um jantar ou almoço, e ela falava sempre, quando é que vais a começar isto? E ela dizia assim, esta casa está pronta a pegar, a gente vai. Eu disse, mas eu não posso fazer nada porque o pessoal não dá. Não dá. Só para explicar, no tempo de que houve uma reunião, já há muitos anos, a Caixa, houve uma reunião com os arquitetos para fazer uma casa para idosos na parte de trás, onde está o estacionamento. E eu virei para todos e disse, olha, eu vou comprar isto por $1, ok? Eu vou comprar este terreno por $1 e vocês vão financiar tudo, como deve ser, e eu vou buscar dinheiro do governo, porque isso é parte para os idosos, e ao mesmo tempo eu vou renovar a nova Caixa e vou dar 2 pisos de estacionamento para vocês, quer dizer, como recompensa por o projeto, e o projeto de trás fica sendo bem. Ok? Negarem. No tempo, o pessoal que estava lá negarem. Pensava que estava fora do normal. Mas quando a gente vê as contas batiam certos para todos. Ok? Batia certos porque não era o primeiro que já tinha feito por outro cliente, que fez a mesma coisa. Ok? E ele disse, faz isto, a gente vai fazer isto. E batia certo. No fim de contas, o projeto não deu certo porque o custo de fazer só a parte de trás era muito mais avançado que fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, isso deixei. Agora, a Casa Portugal. A Casa Portugal começou a falar, eu fui escolhido, o Tavares Belo, o Arlindo Vieira e o Duarte Miranda. Foram escolhidos nesta reunião da associação, que onde eu fui chamado e que eles disseram que já tinham falado com várias outras associações para dizer que nós íamos reunir, fazer uma Casa Portugal. E eu comecei a falar, comecei a falar com os meus arquitetos. Eu tinha um arquiteto que ia fazer o projeto, chama-se um generic, é um projeto que nós podemos pôr em qualquer lado, sabe, quer dizer, vai ser esse tamanho, e ele queria fazer uma foto, quer dizer, uma publicação, quer dizer, como foto, quer dizer, a realização daquilo que vai ser, ok? Mas graphics. E este arquiteto já tinha muitos anos de experiência com ele. E ele ia fazer, e a gente tivemos essas reuniões, e ele disse sempre que a Casa Portugal tinha que ser uma casa não-política. Compreendes? Não vai ser uma Casa Portugal como pode ser uma Casa Portugal no Brasil. Não é como a Casa dos Açores, é política. Tem um envolvimento político, não pode ser. Nós vamos fazer a Casa de Portugal para os portugueses aqui do Canadá ou do Montreal. Do continente dos Açores da Madeira. Que é mesmo o pessoal que quer fazer parte. Portanto, nós podemos ter membros que são franceses, ingleses, de todas as... têm aquele orgulho de fazer parte de uma associação. A nossa cultura. Sim. Portanto, nós temos, e aqui temos. Olha, em Quebec
é o país, o local, que importa muito mais, como é que se diz, Porto de todo o mundo. E quem bebe aqui é o vinho do Porto. O vinho do Porto é aqui. E quem é que bebe? Não os portugueses, é todos os outros. Têm um orgulho daquele, gostem. E quando eu falo com os franceses canadianos, então estão ali, todos sabem o que é o Porto. Portanto, porque é que nós não podemos fazer uma sala de uma recepção que vai buscar, como é que se diz, revenues subvenções. Não é subvenções, para casamentos, para reuniões, como deve ser. O Zezinho, que é o português, daquele Zezinho, vai sempre para os locais italianos, para as recepções, a gente damos o dinheiro a eles e não o dinheiro à nossa comunidade. A nossa sala, não Compreende? Ter uma Porquê sala. é que não podemos ter uma sala de auditorium para ter vários, a gente tem que pagar aos outros para ir buscar. É sempre pagar aos outros e não ter o nosso interesse. Portanto, se a questão de ser açoriano, continental, Portuguese speaking, internacional, brasileiro, aquilo que é, uma vez que fala português, nós temos uma raiz portuguesa, vem da mesma ar. Portanto, a gente temos que dar o fruto para todos, não só para cada um. Olha, esse é um ponto muito importante, porque o facto de nós estarmos a entregar dinheiro a outras culturas, estamos a desperdiçar no nosso meio. Mas é isso que eu estou dizendo. Portanto, nesta coisa da Casa dos Açores, eu fiz o orçamento e o pessoal disse é impossível. Não, é tudo possível. A gente quando começa um projeto, a gente faz todos os desejos que nós queremos. E depois começa a gente pode viver isso, pode vir mais tarde, até ter o que é bom para agora, para começar. Mas, para ter uma coisa disto, é preciso ter um executivo que trabalha full-time. É preciso ter que trabalha para todos full-time. Porque agora ninguém está trabalhando full-time. Ninguém, em qualquer associação. É quando a gente estamos lá. Okay? E poucas pessoas a frequentar, isso é grave. Mas isso é o problema que é. Mas a gente vamos ao Leonardo da Vinci para ir ver um cinema ou qualquer coisa, um concerto. Vamos lá. Porque é que nós não podemos fazer os nossos concertos? Porque é que nós não podemos ter a Marta Raposo e outras pessoas como ela a ensinar a música? Porque é que nós não podemos ir buscar uma subvenção para ajudar? Até as bandas filarmónicas? Sim, isso mesmo. Podemos ter tudo. Podemos ter tudo e todos ajudem. E tem uma administração que vai estar sempre ao telefone a ir buscar dinheiros de vários elementos públicos e vários... O dinheiro está lá. É preciso ter um relatório como deve ser. Senão, ninguém dá. Tu pensas que a pessoa que está fazendo comida na associação ou comida na outra, que eles vão telefonar ao governo e dizer é preciso 250 mil dólares, manda para a fava. É preciso ter um objetivo concreto e eles vão vir e vão fazer o audit e vão ver como deve ser. Porque isso acontece em todas as outras comunidades. Eu tenho conhecimento disto, mas eu também não quero perder o meu tempo só a fazer isso. Tem que ser um elemento do pessoal diz, nós queremos. A igreja também faz parte disto, faz parte do meio. Porquê é que a gente não podemos ajudar a todos? Porquê é que a gente não pode ter um elemento, uma comunidade, um departamento, um comitê que vai ajudar a pessoa que precisa? Tu precisas de um conselho de advogado, notário? Nós temos. Porquê é que nós faz parte um dia por semana, ou umas horas por semana, telefonem para saber, para não custar nada? A gente ajuda os nossos, não é? E quando é o sério, portanto, tem um mandato, é diferente. Mas nós vamos sempre aos outros, os outros não nos conhecem, ok? A gente vai aos notários franceses, canadianos, não querem saber, só querem paga. Mas a gente se dá um bocadinho de nós, vamos ter sempre um bocadinho mais dos outros, ok? Como a comunidade italiana faz. E o centro desse lugar apelativo para a nossa cultura seria em frente ao Parque Portugal. Está lá um prédio há tanto tempo ao abandono.
poderíamos aproveitar esse sítio para Isso é em tempo e local, em time and place, é que a gente chama. Quando a gente tivermos a ideia, depois o local vai se encontrar. A gente pode estar a pensar e nunca alcança, mas quando a gente temos um projeto, as coisas caem no seu lugar. Tudo cai no seu lugar. Tudo cai de onde deve cair. Mas é preciso ter a vontade, não é? E o pessoal aqui não tem vontade. O pessoal, isso o que é isso? Nunca fizeram nada para mim, o que é que eu vou fazer? Não. Olha, tem tristeza de a Casa de Portugal ainda não ser uma realidade? Não, quer dizer, se o pessoal não agir agora, dentro dos próximos 5 anos, a fazer qualquer coisa, a comunidade morre, já não tem mais nada, como tudo morre. Se a planta, se a gente não dar a águazinha e os medicamentos como deve ser, morre. Portanto, se a gente quer ter uma vantagem de realizar uma coisa totalmente formidável, onde os governos vão ser obrigados a ajudar, senão morre. E não é só eu que estou falando sobre isto. Há muitos professores, há muitos PhDs, doutorados, ok? Que estão escrevendo sobre a nossa comunidade, onde está dito, se não fizermos qualquer coisa concreta que vai para mudar o alinhamento disto, cai. Como todos os empires, tudo cai. Desaparece. Desaparece. E isso seria uma tristeza para a comunidade e para as pessoas que ficam atrás. Olha. E mesmo para os jovens que já são pais e têm novos, quer dizer, têm filhos e tudo. Vai ser completamente. Portanto, eles dizem assim, mas eu casei-me com uma grega, ela é grega. Não, então é isso. Okay? Podem ser dos dois. Okay? Não, ajuda só, isso só ajuda. Antes, no tempo do meu pai, o pessoal vinha e disse, vocês querem ajuda? E o pessoal ajudava. Hoje, nem sequer parece. Não querem ajudar. Alguma coisa está a falhar. Está a falhar o respeito. O respeito. É tudo baseado sobre o respeito. Se tu tens um valor que tu sentes ser português, faz o teu possível de fazer parte da comunidade. Ninguém vai te pôr e dizer assim, tu és mais do que os outros. Não, eu não estou lá para ser mais do que os outros. Mas eu tenho a sensibilidade de ser, eu reconheço que ser português, eu gosto de ser, eu tenho orgulho de ser português. O pessoal pode dizer, mas essa sensibilidade, não importa, eu falo português, eu como português, eu faço tudo o que é possível, eu falo com todos, eu falo com o não português e todos se me sentem bem. Porque nós temos uma raiz, uma história totalmente fora do normal. Quando eu faço trabalho para os judeus, nós temos história judaica. Okay? As origens? As origens judaias. Nós temos a expulsão dos judeus também. Os árabes. Temos tudo uma mistura. Okay? Nós não somos só portugueses. Não somos puros. Só somos uma mistura. Exatamente. Mistura de várias comunidades. Portanto, porque é que a gente não pode ter um bocadinho de respeito para aquilo que nós somos e para os outros que não são, mas fazem também, tem muito orgulho da comunidade, sério. Quando eu falei com as minhas pessoas, com as pessoas que eu conheço fora do meio português, eles ajudarem. E não tinha nada, mas vierem, fizerem parte, gostem da música, gostem das raízes, gostem da comida, gostem de tudo. Portanto, fazem parte. Tal e qual quando eu vou às suas reuniões também, fazem comida, fazem os vinhos, quer dizer, a gente temos tanta coisa de onde a gente podemos falar que os outros não têm nada disto. E é preciso ensinar aos outros quem somos nós. Ou mostrar. Não, é mostrar, é quando a gente fala sobre o nosso passado, a nossa história, e eu não conheço tudo, compreende?
O que conhece, o que vive, ok? E o que faço aqui no meio escritório? A gente trabalha, eu trabalho com várias pessoas, várias comunidades, vários tipos de culturas, toda a qualidade. Mas eu tenho o respeito de dizer assim, como é que vai, tudo ali. Quando o pessoal está rindo, o trabalho está sendo feito com valor, não é? O pessoal dá-se. Quando a pessoa está com medo, sai tudo enganado. Portanto, isso é que é muito importante. O medo tem que desaparecer e a vocação da pessoa, a gente tem que avançar. Mas há pessoas que têm que dizer, mas não, vão falar mal. Deixa falar mal. A pessoa que fala mal é aquela pessoa que tem problemas, não és tu. É tal e qual uma pessoa vê a outra e diz, olha, aquele está tudo mal amanhado. Mas o problema não é daquela pessoa, é tu. Fecha os olhos, não é preciso ver. Então, se tu não vês, não tens, a outra pessoa está bem. A gente não deve julgar outras pessoas para ser aquilo que é. A gente temos que aceitar. E avançar. Meu amigo, foi um gosto enorme ter estado em conversa e que é um orgulho para os portugueses. Eu não sei, vamos ver. Já se viu tudo. A gente vai ver. Fizemos uma bela descoberta. Que Deus o abençoe e foi maravilhoso trocar 2 dedos para conhecer melhor a sua história de vida. A história, cada um tem a sua vida a contar. Não a vida de um nem é mais que a vida do outro. A vida é a vida e a gente temos que ter a gente estamos aqui para ajudar uns aos outros, não é? E não para estar contra uns aos outros, para ajudar. Se eu posso ajudar uma pessoa e que se aquela pessoa levanta-se um bocadinho mais daquilo que já estava, ok? Eu fiz o meu trabalho. E isto é que é importante. Obrigada por nos receber. Okay. Obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Boa tarde. Eduino Martins, dos Espaços de Memória. Em primeiro lugar, quero agradecer às famílias portuguesas pela confiança que tiveram em nós e dizer que o Mausoleu São Martin está aberto 365 dias por ano para as famílias que querem vir visitar. Temos uma sala que a família querem ter um repouso e temos café. E também quero anunciar que no dia 11 de janeiro, às 14 horas ou 2 da tarde, vamos ter aqui uma cerimónia e uma benção das criptas, ou seja, das gavetas, como os portugueses chamam. E quero desejar que tenham um ano 2026 muito feliz, com paz e amor e alegria. Bonne année de l'équipe Mémoria, les espaces Mémoria Maison Funéraire. Je vous souhaite à toute nos familles une bonne année, santé. Et notre mission ici à les espaces Mémoria pour 2026 va continuer de nous accompagner les familles au décès, aussi au préalable, soit service funéraire ou cimetière, emplacement. Donc je aussi vous invite
ici au complexe à Laval, mais en fin de compte, le 2159 Saint-Martin, complexe bâtisse en arrière, le mausolée Saint-Martin, le 11 janvier à 14h, pour les bénédictions des, on appelle les enfeux. Et comment dire, as famílias portuguesas, Feliz Ano Novo e com paz e boas festas. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Grande especial desta semana no Sai Filhos. Dobrada congelada a 4,99 a libra. O Marché Sá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento.
Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.